Se você quer reduzir o custo do Congresso, você tem que diminuir o orçamento da Câmara do Senado. Se você reduzir o número de deputados e senadores, você vai simplesmente dar o dobro do dinheiro para cada deputado e senador. Isso tanto é verdade que essa semana, no Carnaval, o que aconteceu? Foi aumentado o orçamento do Senado, né? Foi aumentado em 85% a verba de gabinete dos senadores. Meu nome é César Melo, eu sou jurista especialista em direito público e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a nova solução para a política brasileira. Vocês vão ver aí muita mídia tradicional falando, não, porque agora vai, porque não sei o quê, porque o voto distrital vai resolver muita coisa e tal. E eu já vejo gente da direita, né? Gente preocupado com a diminuição do Estado, preocupado com menos impostos, preocupado com mais liberdade econômica, se abraçando no tal do voto distrital, que é a direita que eu chamo da direita Kinder Ovo, né? Porque sempre vem com uma surpresinha, cai nessas soluções fáceis, assim, de uma maneira que me deixa realmente impressionado, né? Eles não percebem que o sistema só se movimenta para proteger o próprio sistema. E a cenoura do burro do voto distrital não, porque se tiver voto distrital aí vai ter recall, né? E a gente sabe perfeitamente que o que vai acontecer é o seguinte, vai ter o voto distrital com todos os malefícios do voto distrital e o tal do recall não vai vir. Não vai. Esqueça, não vai vir o recall, né? Até porque a forma como o recall acontece, dificilmente os valorosos servidores comprariam essa situação, porque dá muito trabalho, muito trabalho. Fazer 2 eleições por ano, os caras já reclamam, imagine se tiver que fazer uma terceira de recall, então esqueça, não vai acontecer o recall. Vou explicar por que o voto distrital é ruim, muito ruim. Então, vamos à vinheta e seguimos com o vídeo. Pois bem, né? Nós temos a nova panaceia, não, porque o voto distrital, porque não sei o quê, né? E sempre aparece algumas questões dessas entre a direita que acabam sendo abraçadas pela direita de forma muito ágil, muito rápida, sem a devida reflexão, né? E é sempre o projeto, né, que encanta a direita Kinder Ovo, que acaba daí depois reclamando da surpresinha. Um outro que nós temos em relação a isso vamos reduzir o custo do Congresso, porque o Congresso tem muito custo, porque o Congresso isso, porque o Congresso aquilo, que gasta muito dinheiro. Então a solução para o Congresso gastar menos dinheiro é reduzir o número de parlamentares pela metade. Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Isso vai reduzir o custo? Não vai. Por quê? Porque o custo do Congresso é dado pelo orçamento da Câmara e do Senado. Se você quer reduzir o custo do Congresso, você tem que diminuir o orçamento da Câmara e do Senado. Se você reduzir o número de deputados e senadores, você vai simplesmente dar o dobro do dinheiro para cada deputado e senador. Isso tanto é verdade que essa semana, no Carnaval, o que aconteceu? Foi aumentado o orçamento do Senado, né? Foi aumentado em 85% a verba de gabinete dos senadores, certo? Aumentou o número de senadores? Não, continua o mesmo número de senadores. Ele só tem acesso a mais dinheiro. Então, se você quer resolver o problema do custo do Congresso, você tem que diminuir o custo do Congresso. Como é que você diminui o custo do Congresso? Diminuindo o número de senadores? Não. Você diminui o custo do Congresso diminuindo o orçamento do Congresso. É assim que você faz. É simples, né? Você pega lá, todo ano, quando for discutido o orçamento do Congresso, vai lá, põe na discussão lá, olha, reduzimos o custo pela metade. As verbas de gabinete são a metade, os salários são a metade, a verba disso é a metade, pronto, diminui o custo e o número de senadores continua a mesma coisa. E por que diminuir o número de congressistas é ruim? Porque quanto menos congressistas existir, mais poder cada congressista possui. Qual o problema da ditadura que nós estamos enfrentando agora? Nós estamos enfrentando uma ditadura porque uma pessoa só está dando ordem em tudo e essa ordem vale, independente do que diz a lei, independente do que foi discutido. Por quê? Porque nós pegamos todo o poder e concentramos numa única pessoa. O nome disso é ditadura. Se você tem uma centena de parlamentares e o poder é dividido entre, você está cada vez mais longe de uma ditadura. Quanto mais você distribui o poder entre as pessoas, mais longe você fica da ditadura. Não precisa ser muito inteligente para perceber que reduzir a quantidade de deputados e senadores pela metade, você está se aproximando da ditadura e não se afastando da ditadura. Certo? E o mesmo problema afeta o voto distrital. Porque o que é o voto distrital? Vamos fazer um desenho. É bastante importante fazer um desenho. Como é feita a distribuição dos deputados hoje? As divisões, elas são por estado. Então, vamos pegar um estado aqui, vamos dizer, o estado do Paraná, certo? Estado do Paraná. Todos os deputados e senadores, eles obtêm os seus votos a partir do colégio eleitoral integral do estado do Paraná, certo? Então, se você mora no Paraná, você é um eleitor no Paraná, você vota em deputados para o Paraná.
E por que isso é bom? Entenda por que isso é bom. Por que isso é bom? Porque hoje, no Brasil, nós temos uma divisão bem clara de deputados. Nós temos os deputados que eu costumo chamar dos deputados fisiológicos. O que são os deputados fisiológicos? Os deputados fisiológicos são aqueles que se elegem com emenda, certo? Então, é aquele deputado que promete coisas grátis, promete mais serviços públicos, promete basicamente aumento do Estado, né? E diz assim, olha, é o deputado da região, né? Quando eu entrei na política, eu fiquei sabendo que existia o deputado da região. Por quê? Os deputados que se reelegem sempre, como que eles fazem para se reeleger sempre? Eles concentram seus esforços numa região específica. Então o cara escolhe lá uma região específica lá, vamos dizer, por exemplo, Londrina. E daí, tudo que ele faz no mandato dele é para Londrina. Então ele faz emenda para fazer ponte em Londrina, ele faz não sei o que para o hospital de Londrina, ele faz não sei o que para a prefeitura de Londrina, ele faz... E é sempre coisa, aumentando o Estado e dando coisas para as pessoas. Então, são políticos que trabalham com o aumento do Estado, com o uso da máquina pública. Eles são o que o povo convencionou chamar de centrão. Por que centrão? Porque é o seguinte, se você usa a máquina pública para se eleger, para fazer as suas ações de deputado, você tem que estar sempre amigo de quem está no poder. Esse que é o fato. Ah, mas ganhou o Bolsonaro. Tem que ficar amigo do Bolsonaro para receber as emendas, para receber os incentivos que o Estado está dando no momento. Ah, mudou, ganhou o Lula. Ele tem que ficar amigo do Lula, porque tem que pegar os incentivos do Lula, né? Ganhou o fulano para governador. Tem que ficar amigo do governador. Se o cara começar a gralhar muito, falar muito mal do governador de momento, do presidente de momento, o acesso dele à máquina é cortado, certo? Então, esse é um tipo de político. Tá? É o que tem acesso à máquina pública, que é o aumento do Estado, que quanto mais Estado, mais acesso à máquina pública e mais coisas grátis ele pode dar para as pessoas e mais voto ele vai ter. E do outro lado, nós temos um outro tipo de político que surgiu agora, que o que é? É o político ideológico, que ele tem eleitores barra fãs. São aqueles políticos que têm o voto porque as pessoas concordam com o que ele pensa. Ele tem um canal no YouTube, ele tem um negócio no Instagram, ele tem alguma coisa nesse sentido, e ele fala as coisas, ele fala as opiniões dele, né? Por exemplo, é o meu caso. O que eu tenho são as minhas opiniões, as minhas ideias. E quem que vota no César Mello? Vota no César Mello quem concorda com as ideias dele. As ideias de liberdade, de diminuição do Estado, de responsabilização do valoroso servidor público que não trabalha direito e recebe o salário, da restrição máxima do Estado, da responsabilização dos agentes estatais pelos abusos que cometem. São essas ideias. Alguém como o César Mello promete coisas grátis? Não promete, até porque as minhas ideias são de diminuição do Estado, né? Então, a ideia é que as coisas não sejam grátis mesmo. Ao invés de receber coisas grátis, você vai receber menos imposto, né? Uma diminuição do Estado, um menor peso, uma menor regulamentação, você poder fazer as suas atividades sem ter um fiscal do Estado fungando no seu cangote, né? É basicamente isso. Então, nós temos duas formas de fazer política completamente opostas. Uma é o cara que tem as ideias e convence as pessoas que as ideias dele são boas, né? E de outro lado, nós temos o cara que a ideia dele é basicamente, olha, eu vou trazer coisas aqui, coisas grátis, eu vou fazer obra, eu vou aumentar o Estado, eu vou pôr o Estado a serviço da população, né? Esses aqui são centrão e esquerda, né? E aqui nós temos alguns ideólogos de esquerda, sim, é fato que temos, mas está a maioria da direita. A maioria da direita ideológica está aqui, né? Por uma questão simples de princípio. Se você é contra Estado grande, você não pode prometer aqui embaixo, né, o uso do Estado a favor da população. Você vai prometer a diminuição do Estado a favor da população. E por que de repente, os políticos do centro estão querendo o voto distrital? Eles estão querendo o voto distrital porque é o seguinte: num estado, num colégio eleitoral, né, do tamanho, por exemplo, do Paraná, que são 2 milhões de votos, é praticamente impossível que aquele que é ideológico, que trabalha com ideias e não comprometendo coisas grátis, se eleja se o colégio eleitoral for por região. Por quê? Porque hoje nós sabemos que a maior parte, então vamos fazer uma divisão aqui, né? A maior parte da população vota ainda com o estômago, né? São pessoas que estão preocupadas com o que eu vou comer amanhã, certo? E são pessoas que elas não conseguem ver soluções fora do Estado. Elas acham que o painho tem que dar as coisas para elas. E, infelizmente, isso é uma verdade, né? E essas pessoas estão nessa condição, em geral, não por culpa delas. Elas estão nessa condição porque elas estão há anos votando nas pessoas que prometem dar as coisas, e as coisas são dadas, mas são dadas a conta-gota. Então é dada educação, mas é dada uma educação péssima, que não permite a ascensão social. É dada uma bolsa, né? É dado, sim, mas é o suficiente só para sobreviver, não é o suficiente, por exemplo, para a pessoa realmente iniciar um negócio. E na hora que ela inicia um negócio, vem a regulamentação em cima dela, vem a regulação em cima dela, para jogar ela de volta para a pobreza, né? Na hora que o cara começa a ter uma ascensão social, vamos dizer que ele use o Bolsa Família para
começar um negocinho dele, ele começa um negocinho informal, etc, etc. Na hora que ele fica num tamanho que ele vai formalizar aquilo, que acontece? Não, formalizou, se perdeu o Bolsa Família, agora tome imposto, tome regulação, cadê o selo do CIF, nós vamos apreender tudo que você tem, e o cara volta pro Bolsa Família. O cara simplesmente desiste de trabalhar e volta pro Bolsa Família, né? Fala, vou ficar na rede mesmo, porque eu trabalhei, me matei, não sei o quê, no fim das contas, se eu tiver que cumprir todas as regras, eu ganho menos que eu ganhava no Bolsa Família, ainda capaz de tomar um prejuízo, né? Então, fico no Bolsa Família. Então, o sistema é desenhado para que seja feito dessa forma mesmo. Então, o que nós temos? Nós temos uma porcentagem do colégio eleitoral que se importa com questões ideológicas, né? Maior liberdade, fim do desarmamento, diminuição de impostos, a diminuição da regulação, esse tipo de coisa, o colégio eleitoral ainda é pequeno. A maior parte do colégio eleitoral está efetivamente nas pessoas que querem mais Estado e, em geral, nem ligam muito se o cara é da direita, de esquerda, ele não pensa, ele quer saber se é o deputado da região que vai trazer obras para a região e vai trazer coisas, vai fazer coisas pelo povo, certo? Então, o que acontece? Hoje, ainda a maioria do Congresso é o Centrão por conta disso, porque são os deputados que trabalham usando o Estado a favor do povo. E a minoria, que antes sequer existia, são os deputados ideológicos que concorrem com esse voto aqui, certo? Qual é o truque do voto distrital? O truque do voto distrital é que, ao invés desse deputado aqui concorrer com esse voto ideológico, esse deputado aqui, que é de direita e tem ideias e não promessas de uso do Estado, ele hoje concorre nesse pedaço aqui que tem voto suficiente para ele se eleger. E os deputados do Centrão concorrem nesse espaço aqui, que tem espaço para ele poder se eleger. Ele e os amigos dele poderem se eleger. O problema é que está acontecendo isso aqui. A quantidade de pessoas que se importam com a ideologia está aumentando. E, portanto, o número de deputados que vai se eleger falando de ideologia e não usando o Estado está aumentando. E se isso aumentar demais, isso pode gerar as reformas necessárias para que seja o fim do domínio do centrão ideológico. Então, o centrão ideológico precisa reagir a isso. E como é que eles vão reagir? A reação é feita da seguinte forma. Através do voto distrital, o que vai acontecer? O voto distrital divide esse colégio eleitoral em distritos. E cada deputado, ele tem que concorrer dentro do distrito. Ao invés de ser uma eleição proporcional, passa a ser uma eleição praticamente como se fosse uma eleição de presidente. Cada deputado passa a ser o presidente do seu distrito. Esse distrito aqui vai eleger um deputado, 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 esse outro, e assim por diante. Tá? E os deputados que serão eleitos serão de que categoria? De que categoria? Obviamente, serão da categoria centrão fisiológico. Por que serão do centrão fisiológico? Ora, porque em cada distrito há muito mais votos interessados no usar o Estado a favor do povo do que os votos ideológicos. Então, o centrão, o voto distrital, é simplesmente a morte da elegibilidade dos políticos ideológicos, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, no colégio eleitoral, num colégio eleitoral do Paraná inteiro. Tem voto suficiente para eleger um cara que fala de armamentismo? Tem voto suficiente. Né? Se não tiver divisão de votos, certo? Se os votos disponíveis forem concentrados em um único candidato, tem o suficiente para eleger um candidato armamentista. Tem para 2 armamentistas? Não tem. Não tem. Para se dividir, não elege nenhum. E daí elege quem? Elege o deputado fisiológico. Né? Tem voto suficiente para eleger, por exemplo, um deputado preocupado com homeschooling? Tá? Muito provavelmente. Se concentrar os votos em um único deputado, é capaz de eleger um deputado para homeschooling. Agora, na hora que a gente pega a divisão por distrito, dentro de cada distrito, não importa qual distrito seja, existe voto suficiente, sendo que só vai ter 1, 2 ou 3 deputados por distrito, vai ter voto suficiente para eleger um cara armamentista? Não vai ter. E mesmo que por azar, o Centrão deu azar e eleger um armamentista, ele é um cara que vai conseguir atuar nessa pauta específica, ter foco nessa pauta específica? Não, ele não vai conseguir atuar. Por quê? Porque se por azar ele for eleito dentro de um distrito, ele responde ao distrito. E a maioria das pessoas do distrito demanda ponte, demanda emenda, demanda ajuda, demanda aumento do Estado. Então, o voto distrital, ele tem como objetivo eleger políticos que aumentem o Estado. É basicamente isso. É o político populista de esquerda e de centrão.
É isso. É para matar o político ideológico, que tem o seu papel no parlamento muito mais o de avançar as ideias, deslocar a janela de Overton em relação a essas discussões, né? Trata-se de um parlamentar que tem como principal objetivo parlar, trazer as ideias, divulgar essas ideias para que aconteça este fenômeno, né, que estou explicando para vocês, que é o fenômeno da politização dos eleitores, onde os eleitores passam a escolher mais pelas posições ideológicas dos parlamentares do que pelo ele vai usar o Estado a nosso favor, certo? E qual que é a cenoura de burro? Qual que é a cenoura de burro para que as pessoas apoiem essa situação que gera exatamente o contrário, né? Cada vez mais nós vamos ter uma menor participação dos políticos ideológicos e uma maior participação do centrão. Eu digo com absoluta certeza. Aprovado o voto distrital, o parlamento será integralmente de esquerda e centrão. Se passar algum ideológico de direita, será aquela direita de direita, gravata amarela, que nos discursos fala as coisas, mas na prática o cara trabalha com emenda, trabalha com uso do Estado, trabalha com aumento do Estado, aquela direita que defende aumento do imposto. Então, qual é a cenoura de burro usada para indicar essa situação, né? A cenoura de burro é o tal do recall. Não, mas no voto distrital tem o recall, né? O que é o recall? Qual que é a ideia do recall? Como o parlamentar em tese foi eleito pelo distrito, né? O distrito poderá chamar uma nova eleição e confirmar ou não confirmar esse deputado aqui, né? E, a partir disso, eleger outro deputado. Tá. A primeira falha lógica desse argumento é o fato de que, bom, se a grande maioria das pessoas quer um deputado que use o Estado a seu favor, só vai ter recall do ideológico, né? O recall vai... Se der sorte de passar, se o centrão der azar e passar o ideológico, o que vai acontecer? Ele não vai fazer aumento do Estado, ele não vai usar o Estado a favor da população, e daí esse cara vai tomar o recall. O recall, se existir, vai servir exclusivamente para expurgar da política eventual político ideológico de direita que, por azar, acabou passando no filtro do voto distrital. E a grande verdade é que não é porque é voto distrital que tem recall. São dois institutos completamente diferentes. É o mesmo erro se diminuir os deputados pela metade, vai diminuir o custo pela metade. Não vai, porque são duas reformas eleitorais completamente diferentes. O Instituto Voto Distrital, ele não compõe obrigatoriamente o Instituto do Recall. São duas situações completamente diferentes. O recall, ele é mais fácil de ser feito no voto distrital, porque trata-se praticamente de uma eleição majoritária. O distrito vai eleger o seu deputado. Então, em tese, aquele distrito poderia fazer o recall daquele deputado. Mas não existe nenhum impedimento para que o sistema de recall seja previsto para eleições proporcionais. Tanto assim o é que existe o projeto de emenda constitucional número 73/2005, que prevê o instituto do recall sem a necessidade de transformar o voto proporcional em voto majoritário. Qual seria, em resumo, a regra dessa questão do recall? Olha, se você juntar pelo menos um tanto por cento, aqui seria 2% do eleitorado, então se dentro do colégio eleitoral do estado do Paraná você conseguir juntar 2% de assinaturas pedindo recall de algum mandatário, o Tribunal Superior Eleitoral convoca uma eleição para confirmar ou não confirmar o mandato desse deputado. Então, é importante esclarecer, não existe essa vinculação entre voto distrital e recall. São coisas completamente diferentes. O que se está sendo vendido nesse momento seguinte, não, porque vamos aprovar o voto distrital e daí pode ser que talvez tenha recall. Que foi a mesma coisa que eles prometeram na reforma tributária. Não, porque vai ter reforma tributária e vai virar tudo um imposto só. E daí vai ficar muito mais simples, e daí nós vamos no final pagar menos imposto. Foi isso que aconteceu? Foi isso que aconteceu. Não, ficou 7 impostos e um monte de imposto a mais, né? Como que sempre acontece nas reformas feitas para resolver um problema do sistema, né? O problema do centrão e o problema da esquerda, ele está sendo resolvido dentro do sistema eleitoral que já existia, né? A tecnologia, perda do controle da narrativa pela esquerda sobre as pessoas que podem falar, sobre as pessoas que podem expressar as suas opiniões, resolveu o problema eleitoral no Brasil. César, mas ainda elege muito centrão. Sim, porque a maioria das pessoas vota pensando em o que o deputado vai usar o Estado para me ajudar. Mas aos poucos, a direita
ideológica que quer propor reformas do Estado para diminuição do Estado, para diminuição do establishment funsocrático, ele tem avançado, a ponto de, quiçá, na próxima ou na outra eleição, a gente ter um equilíbrio grande entre direita ideológica e centrão, quiçá até uma real maioria da direita ideológica. E é por isso que o sistema reage e vem trazendo essas ideias, que sempre possuem uma intenção inconfessável. A redução do número de deputados, qual a intenção inconfessável? É aumentar o poder de cada deputado e garantir que os projetos que afetam o establishment não passem. Qual a real intenção do voto distrital? Garantir a prevalência do centrão e excluir aquelas pessoas que têm ideias e não dependem de usar o Estado para se eleger do parlamento. Por isso, eu peço a você, estude o voto distrital, entenda como funciona. Na minha opinião, é uma péssima ideia. Vai garantir a predominância da esquerda do centrão, ou seja, aqueles que usam o Estado para se eleger, e vai excluir da política aqueles que estão agora conseguindo um espaço, que é a direita ideológica a favor da diminuição do Estado. Então, cuidado com a cenoura de burro. E se você acha que esse vídeo foi útil, se esse vídeo contribuiu, trouxe uma ideia bacana para você, eu peço que curta, compartilhe, se inscreva no canal, cheque se você é inscrito. Estamos já chegando a 90 mil inscritos aqui no canal. Peço a sua ajuda para atingir esse objetivo e encaminhe esse vídeo para um amigo seu que está caindo nessa cenoura de burro do voto distrital porque ele gosta da ideia do recall. Se ele gosta da ideia do recall, eu também gosto da ideia do recall. Vamos defender o recall. O voto distrital não tem nada a ver com recall. Não é porque passou o voto distrital que vai passar recall. O que vai acabar acontecendo é que vai passar o voto distrital, o recall não vai acontecer, e a única mudança que nós teremos é que estarão excluídos da política todos que trabalham com a defesa de pautas ideológicas e não com o uso do Estado para ajudar a população. Então, beleza? Para esse vídeo é isso e até o próximo vídeo.